Olá a todos e todas que irão assistir esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês irão assistir. Meu nome é Guilherme, quem hoje está na linha de frente desse canal Mesa de Debates, que já está realizando inúmeros debates sobre vários temas, como vocês podem acompanhar, né? E hoje estamos aqui, né, com o Guilherme Guaral para contar um pouquinho do seu livro, né? Nem melhor e nem pior, uma história da Salgueiro nos anos 60 com relação com o movimento negro, né? Por favor, Guilherme, eu sei que é meu xará, né? Por favor, se apresente-se. Ok, agradeço aí o convite do meu xará Guilherme Almeida, né, para estar falando aqui um pouco dessa minha pesquisa, do livro, né, resultou nesse livro aqui, no Nem Melhor Nem Pior, que é um lema, né, da Acadêmicos do Salgueiro, né, desde esse período aqui, finalzinho dos anos 50, início de 60, que o então presidente Nelson de Andrade criou essa, esse dístico, né, para ser o diferencial da escola, né, que estava propondo temas um pouco diferentes, personagens pouco conhecidos na história. Né? Esse aqui foi fruto da minha tese de doutorado, que eu fiz na UF. Mas só voltando um pouquinho, né, sou professor formado em História pela UERJ, aqui no Rio de Janeiro. E depois o mestrado eu fiz também na UERJ e o doutorado na UF. E terminei em 2018 um pós-doutorado aí na USP, né? Também tudo em História. Né? E sempre tendo como objeto de pesquisa as escolas de samba do Rio de Janeiro na relação política e cultura. Né? Na graduação eu já ensaiei isso, né, falando das escolas de samba como lições de história na avenida, como que a questão dos enredos dialoga com a disciplina história, apresentando narrativas. Né? Depois o mestrado eu fiz sobre a Portela e a Era Vargas, né? Chamei de o Estado Novo da Portela, aqueles anos 30 e 40. E no doutorado, assim, sempre tive essa vontade de trabalhar a questão do Salgueiro, que é a minha escola assim, de coração, né? E eu percebia que em todos os livros que eu lia sobre carnaval, sobre escolas de samba, aparecia sempre a mesma questão, né? A revolução do Salgueiro, o Salgueiro nos anos 60, e atribuindo a chegada de artistas ligados à Escola de Belas Artes, ao Teatro Municipal, no caso do Fernando Pamplona, do Arlindo Rodrigues, e da questão da revolução temática que o Salgueiro teria trazido para o Carnaval Carioca com a questão de personagens ligados à cultura afro-brasileira, pouquíssimo conhecidos, né, da história, como o Zumbi, na época chamado de Zambi dos Palmares, Chica da Silva, Chico Rei, né? E toda uma indumentária africana que ainda não estava muito presente nos desfiles das escolas de samba. Então, eu comecei em 2009 essa pesquisa, entrevistei vários compositores, personagens da velha guarda do Salgueiro, e também artistas carnavalescos, e o próprio Fernando Pamplona, isso foi em 2010. Né? E fui sendo instigado a pensar para além dessa versão canonizada, essa versão cristalizada na historiografia do Carnaval Carioca. Então comecei a perceber que tinha muito mais coisas em relação a isso. E não só o Salgueiro, mas outras agremiações também estavam querendo, né, e pensando essa questão da negritude, o lugar, né, de fala desses indivíduos, quase na sua maioria ligados aos subúrbios, às favelas, né, a maioria ainda sendo desses contingentes de negros. Né? Então, essa história ela estava para emergir a qualquer momento. O Salgueiro foi um catalisador e talvez quem tinha mais visibilidade em termos de amizades na imprensa, respeitabilidade,
a questão das sociabilidades criadas a partir, sobretudo, do Fernando Pamplona, que foi um grande, né, carnavalesco. Ele não gostava dessa palavra, mas ele era, né, foi um grande carnavalesco, né? E ele era muito articulado junto ao movimento negro, junto à classe teatral, aos professores da academia. Então, esse circuito, de certa forma, também criou essa mística de que foi o Salgueiro que revolucionou o carnaval carioca, né? No livro, instigado pela minha orientadora, a professora Marta Abreu, né, lá na UF, o tempo todo ela fala, mas quem que falou sobre isso? Quem que criou essa ideia do pioneirismo do Salgueiro? Então a gente começou, antes até de falar dos desfiles da década de 60, procurar isso. E aí? Quem? E aí a gente encontra em Sérgio Cabral, jornalista, né, crítico e um dos historiadores das escolas de samba, do movimento musical, né, Haroldo Costa, Irã Araújo. Então a gente começa a pensar e vai vendo que começaram a construir essa ideia do pioneirismo do Salgueiro na questão afro-brasileira, nessa representação afro-brasileira. E, paralelo a isso, eu fui conversar como eu falei, até recentemente perdemos, né, o Djalma Sabiá, um compositor que é um dos baluartes, lá era um dos baluartes do Salgueiro, estava presente na fundação da escola, faleceu na semana passada, né? Para ouvir deles, eu queria também ver qual a narrativa, qual a versão, como que eles perceberam esse momento, né? E reforçavam alguns mitos, trouxeram outras questões e trouxeram importâncias, por exemplo, que a princípio eu não tinha idealizado quando estava fazendo o projeto, como da figura de Isabel Valença, né? Que ela retrata Chica da Silva no desfile de 63 e no ano seguinte ganha um concurso do Teatro Municipal, que era um concurso extremamente elitizado, né? E ganha né, sendo uma mulher negra do subúrbio ligada às escolas de samba. Como que isso refletiu para os meus entrevistados, né? A tia Cissa, a Ide Blandina, a dona Caboclinha, Jorge Bombeiro, todos eles falaram de Isabel Valença, trouxeram isso como algo que deu orgulho, né? Orgulhava essa identidade negra da mulher, né? Ligada ao carnaval. Então, aí eu percebi que, além do que estava já narrado, muitas outras histórias e personagens mereciam também serem pesquisados e emergir nesse grande painel, né? E pesquisei muitos jornais, Jornal do Brasil, né, direto, e fui vendo que essa ideia da revolução, de fato, foi construída posteriormente, porque no calor do momento, os jornalistas não estavam tão apontando essa ideia de que alguma coisa estava surgindo de incrível, diferente, né? E com isso eu fui analisando o ano de 60, 62, 64, 68, 69, para ter um panorama dessa linguagem, né, e do discurso do africano, do afro-brasileiro no carnaval. E percebi 3 caminhos assim fundamentais. Um narrativo do negro ligado à escravidão, no Brasil colônia, no Brasil império, né? Então, o negro inserido nessa paisagem colonial. Um segundo mote seria na questão folclórica, né? Das manifestações folclóricas pelo Brasil afora, sobretudo na Bahia, vários enredos falando sobre a Bahia, né? E falaram sobre a Bahia. E um terceiro mote, aí sim, que tem muito a ver com o Salgueiro, com esses heróis, esses personagens que ninguém conhecia, né? Chica da Silva, inclusive até o próprio Fernando Pamplona, né, em entrevista, ele me disse isso, eu nunca tinha ouvido falar na Chica da Silva, né? E é um enredo que foi desenvolvido pelo Arlindo Rodrigues.
Então, o que eu procurei fazer nesse trabalho é perceber que muito mais amplo ficavam, né? Porque talvez a gente tenha essa mania, Guilherme, de entender a história de uma maneira muito totalizante e meio que dos resumos, né? Então, o que falaram dessa época? Ah, o carnaval é isso e o Salgueiro inventou a história do negro na avenida. Pronto, ninguém mais abre essa caixa. Parece que é um pacote fechado. E aí eu fui buscar fazer esse levantamento. Era isso mesmo? Foi só o Salgueiro? Não tiveram outros? E quando estava se falando do Rio, do tempo dos vice-reis, qual é a representação disso? Não tinha um negro nessa história? Né? Então, isso que eu fui esmiuçando e percebendo que essa representação da cultura negra ela esteve sempre presente. Mesmo quando, né, era um componente vestido do nobre da corte do Luís XVI. Era um contingente negro, né, demonstrando como ele estava representando aquele momento histórico. Então, nesse sentido, ressignificou bastante esse período da história do carnaval carioca, do carnaval brasileiro, e vendo que a questão do negro sempre esteve presente. Agora, uma das coisas que eu percebi também, assim, que a história do movimento negro, dos movimentos negros, meio que deixaram uma lacuna em relação a esse diálogo com as escolas de samba. Parece que não reconheceu muito esse papel importante das escolas de samba como difusoras da cultura e da identidade afro-brasileira. Talvez a questão é o levantamento por alguns intelectuais de que a escola de samba era um objeto alienado e alienante, e que estava cada vez mais se vendendo aí, entre aspas, ou sem aspas mesmo, na ideia de muitos, para o mercado. A partir do momento que oficializou os desfiles, começando a cobrar ingressos para assistir os desfiles, transmitido pela TV. Então, isso tudo nesse pacote parecia que perdia um pouco da espontaneidade, da raiz, né? Daquela ideia de tradição, para ingressar no âmbito da modernidade e virar objeto de uma sociedade do espetáculo. Então, talvez isso possa explicar o porquê que alguns estudiosos dos movimentos negros não identificaram as escolas de samba ali dos anos 50 e 60 como, né, instituições que também militavam pela causa, também defendiam e criavam espaço para falar dessa cultura negra. Então, é esse passeio, depois eu faço esse movimento, identificando, desde lá dos anos 40, enredos que tinham a ver com essa leitura, né, do que era ser negro, né, mesmo ligada à questão do sofrimento, da escravidão, mas como isso foi mudando. E, no final da década de 60, passou a ser quase que um chavão, principalmente dos anos 70, incorporar a ideia da questão da religiosidade africana, e como a gente vê até nos dias de hoje. Hoje não tem um ano sequer que não tenha um desfile de escola de samba que um dos enredos não seja sobre a cultura afro-brasileira em qualquer uma de suas perspectivas e dimensões. Falei a beça aqui, hein? Né? E aí, você falou que queria me perguntar algumas questões? Sim, claro. Achei que você ia continuar falando. Tá tudo bem. Não, tá, falei bastante. A gente percebe hoje, né, que o carnaval é visto com bastante preconceito, com uma visão, ao meu ver, bastante elitista, né? Esse preconceito, né, tem a ver com, tem uma ligação, por exemplo, uma resposta das elites, da classe dominante em relação a esse movimento, essa revolução que aconteceu nos anos 60, que você retrata? Olha só, uma das coisas que a gente vai percebendo é que no próprio dos anos 60, e aí eu volto ao que eu estava falando, talvez essa percepção dos estudiosos dos movimentos negros
meio que não inserir as escolas de samba como instituições militantes, talvez se dê até por conta da aproximação que a classe média carioca realizou em direção das escolas de samba. Meados dos anos 60, tem debates acalorados. Por exemplo, eu narro isso aqui no livro, o Haroldo Costa já tinha narrado no seu livro, do debate do próprio Haroldo Costa com Carlos Bittencourt, que estava dizendo que as escolas estavam desvirtuando a tradição, porque estavam colocando elementos ligados ao teatro de revista, e que o movimento de embranquecimento das escolas de samba estava sendo visível. A classe média começa a ir frequentar os ensaios das escolas e, muitas vezes, trazer a escola para a Zona Sul. A Portela, no Mourisco, né, em Botafogo, a Mangueira, que foi levado pelo seu presidente, que era do High Society carioca, num determinado momento lá, para tocar nas festas no Country Club, né? Então, esse movimento começa a ser feito. O próprio Salgueiro, que depois vai deixar a sua quadra no Morro do Salgueiro e vai ali para a Rua Maxwell, né? Então, assim, esses movimentos começam a acontecer e, de certa forma, a elite vai se apropriando também do carnaval. Se apropria parte desfilando e parte na assistência, porque comprar um ingresso para assistir os desfiles não é barato, né? Resta ao povo que ficar naquela distância lá na Sapucaí, lá na apoteose, que você não vê praticamente nada, né? Só para muitos muito apaixonados e que não tem dinheiro, né? Então, assim, eu acho que hoje já se perdeu muito esse preconceito, até porque a elite foi se achegando, né? Ela tem um espaço, né? Compra fantasias, né? E foi demarcando o seu lugar ali também. Então, hoje eu não percebo tanto esse preconceito. Eu acho que isso já foi sendo desconstruído lá nos meados dos anos 60, 70 em diante. Mas mesmo assim, hoje, né, pelo menos o que eu percebo, né, que o carnaval seria uma coisa assim, a visão dominante que passa, que o carnaval seria uma coisa assim despolitizada, né, como se, imagina esse povo todo lutando na rua contra a corrupção, sabe? Esse tipo de argumento que eu acho que é bastante vazio. Você acha que mesmo isso anda se perdendo? Olha, esse discurso, de vez em quando, a gente retoma assim. A gente pensa como que um povo consegue se organizar para fazer um dos maiores espetáculos, né, de fato, né, são ininterruptamente horas e horas, junta 3, 4, 5 mil pessoas, então de fato um espetáculo grandioso e uma capacidade de organização que surpreende, né? E a gente realmente pensa, poxa, se a gente tivesse essa capacidade de se organizar também em outras questões do dia a dia, né? Esse discurso, mas o que acontece assim, talvez, para a gente refletir aqui, entendeu, Guilherme? O quanto que o espaço da escola de samba te faz se sentir pertencente daquilo. A escola de samba, ela não existe sozinha, é uma abstração. Escola de samba é a porta-bandeira, é o mestre-sala, é o cara da bateria, é o da harmonia, é o cara que está na ala, é a destaque que está lá no cima do carro, né? Então, escola de samba é todo esse agrupamento que, naquele momento, em desfile, vira, né, Salgueiro, vira a Portela, né, os cachorros aqui ficaram animados. Então, assim, então, nesse sentido, né, essa cidadania pela escola, esse sentimento, eu sou portelense, sou salgueirense, te faz sacrificar um monte de coisa para conseguir colocar a escola para ser campeã, para vencer, né?
Já no dia a dia, eu acho que a gente é massacrado por uma negação dos nossos direitos, por uma dificuldade que a gente tem de fato, vivenciar plenamente o que a gente merece, fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação e esforço. Ser brasileiro também é outra abstração, né? O que é ser brasileiro? Né? É uma relação dura, né? Difícil, porque o Estado não nos é muito materno, paterno, né? Muitas vezes ele nos trata de forma excludente. Né? Então, a mesma lógica que nos faz ser cidadãos porterenses, salgueirenses, mangueirenses, na hora de sermos brasileiros, parece que fica distante. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisava encontrar no viés político, no viés de construção da ideologia, das políticas públicas, também a mesma paixão que nos leva a ser cidadãos de cada uma das nossas escolas de samba. Outra coisa que eu ando percebendo é que, quando, já entrando nesse assunto política e carnaval, né, é que esse último período, né, com toda a crise política, agora a crise econômica e tudo mais, tá havendo uma politização dentro dos blocos de carnavais, acho que nas escolas de samba. A gente teve, acho que no ano passado, né, me corrija se não estiver errado, um samba enredo em homenagem a Marielle Franco. Teve um outro, acho que de São Paulo, que fez uma crítica à reforma trabalhista. Você acha que esse cenário político que nós estamos vivendo está afetando como essas escolas de samba? Eu pesquisei, Guilherme, nesse pós-doutorado, sobre as escolas de samba dos anos 80. Sobretudo a questão dos enredos políticos que as escolas estavam apresentando, e foi o auge. Foi o momento de redemocratização do Brasil, né, a saída da ditadura, a volta ali da democracia, a questão do pedir as diretas já, nunca se falou tanto em escola de samba como se falou de FMI, com representações até como o vampiro, né, o FMI como sugador das nossas energias, enfim. Então, essa discussão da economia, da política, nunca foi tão presente nos anos 80. Passou os anos 90, como 90 e a primeira década do ano 2000, com um momento de muito dinheiro investido nas escolas de samba. E aí a gente via enredos patrocinados, né? Que o pessoal chama de CEP, enredo CEP, ou é cidade, estado ou país, né? E aí tivemos homenagens a Guapimirim, a Petrópolis, a Dinamarca, enfim, ao estado de Pernambuco, de Goiás, enfim. Quem patrocinava, né, a escola de samba arrumava um jeito de fazer um enredo, né, assim, de encomenda. O que levou a crítica a ficar meio que de canto, porque a crítica era uma ideia autoral. O que a gente tem visto nos últimos carnavais, dos 3 a 4 anos para cá, é que o dinheiro aqui no Rio começou a faltar. Temos um prefeito, né, enfim, quem sabe futuro ex-prefeito, que nunca se mostrou muito simpático ao carnaval. Nunca, por exemplo, entregou a chave da cidade ao Rei Momo, enfim, que é algo simbólico que é da cara do Rio de Janeiro. O carnaval no Rio de Janeiro tem um peso, uma dimensão cultural do nosso DNA. Né? E, com isso, foi minguando os recursos para as escolas de samba. Se falta dinheiro público, se falta dinheiro de patrocínio, de novo as escolas meio que, vamos voltar a ser autorais. Vamos criticar. Foi a Paraíso do Tuiuti que colocou o vampirão Temer, né? E o que você estava falando foi em 2019, a Mangueira, o enredo, que ganhou o carnaval, que era uma outra proposta de narrativa para a história do Brasil. Que até entrava como uma homenagem ali a Marielle, mas não só a Marielle, mas como a história do Brasil precisava ser repensada e recontada. Né? Quais são os nossos personagens, quem são nossos heróis, e em nome de quem tinha até uma alegoria que fala muito aí para o pessoal de São Paulo, né?
que é aquela escultura acho que dos imigrantes, não, que tem sobre os índios, né? Acho que é dos bandeirantes, algum totem em relação aos bandeirantes, que virou uma alegoria da Mangueira, para mostrar isso, assim, mas como que se construiu essa história? Em cima do sangue de quantos? De índios, de negros, né? De quantos? Né? Que essa história oficial se cristalizou. Então, eu acho que quando faltou dinheiro, voltou de novo a autonomia dos enredos críticos e a política que voltou a ficar polarizada nesse momento que a gente vive e ainda está. Né? Nos blocos de rua, a tendência é essa, né? O Fulião ele é um discurso ambulante de crítica na chave da ironia, né? Da graça, da fantasia. Então, os blocos sempre foram muito subversivos, digamos assim, nesse sentido, da ordem, né? Mais pelo viés do humor, da ironia, do deboche. Né? As escolas de samba já têm um caráter mais até porque é um espetáculo televisionado, paga-se por isso. Atualmente, as escolas recebem por isso e atinge um público gigante. Então, o poder de emissão é muito mais ampliado. Né? E por isso voltou a crítica. Agora, não sei, porque eu já estou aqui na depressão, porque 2021, carnaval, não teremos as escolas de samba. Que não vai ter carnaval, eu acho que vai. Porque o brasileiro se aglomera não tem respeitado muito esse distanciamento. E eu acho que na hora do carnaval, quando começar mesmo, né, as ruas vão ficar abarrotadas. Mas as escolas de samba, tanto no Rio quanto em São Paulo, oficialmente já está certo que não vai ter o desfile. Né? Então, nem sei o que fazer. Acho que eu vou ter que baixar o YouTube, ficar fazendo uma playlist aqui e assistindo desfiles de outros anos para poder alimentar algo que eu faço, sei lá, mais de 40 anos, né, na minha história. Você citou uma coisa bastante interessante, né, que é a questão do carnaval e a pandemia. Pelo menos acho que agora eu estou vendo menos esse discurso, né? Muitos acusavam o carnaval como ser o principal responsável, né, do aumento de contágio no Brasil e essa situação catastrófica toda, né? Queria que você comentasse, porque para mim parece ser uma visão bastante equivocada, né? Porque pelo menos parece que só existe circulação de pessoas somente no carnaval, né? Parece que a quarentena no Brasil parece que não a quarentena no Brasil que não existiu não é levada em conta, outras questões de teste não é levada em conta, só a culpa ficou do carnaval. Parece que a culpa ficou única e exclusivamente do carnaval. Queria que você comentasse um pouco, já que você citou. Assim, uma coisa que eu penso, acho que talvez essa ficha tenha caído um pouco depois, que o primeiro caso notificado no Brasil foi na quarta-feira de cinzas, se não me engano, né? E, bem, esse vírus começa a se expandir em novembro na China. É provável, Guilherme, que no carnaval o vírus já estava circulando aqui sim. Talvez não tenha sido notificado, até porque é a grande momento que a economia, não só a questão da cultura, mas a economia do Brasil, naquele momento ali, fevereiro, enfim, pré e pós-carnaval, naquele período, a economia do Brasil gira em torno disso. Né? Poxa, né? É inegável. Então, talvez essa informação, ou tipo assim, eu não quero nem saber disso, né? Mais sintomático, já na quarta-feira de cinzas já noticiaram o primeiro caso. E depois, enfim, essa história que a gente enquanto na Europa fala de uma segunda onda, no Brasil a gente não sai da primeira, porque em nenhum momento oficialmente conseguimos fazer um bendito distanciamento social necessário, né? Então, e essa queda de braço das instâncias governamentais, uma estimula o distanciamento, outra
estimula a aglomeração, enfim, fica nessa política, né, dessa queda de braço que acaba que a saúde pública é que tem sido penalizada, né? Então, assim, não sei se foi o carnaval em si, mas é provável que naquele momento, se já tinham as informações sobre o vírus, alguém ficou quieto, ou muitos ficaram quietos, achando assim, é verão, é calor, não vai pegar aqui, porque um dos mitos do coronavírus é que no calor ele não se proliferava, né? Então, não sei, é mais uma história que agora talvez a gente não consiga ainda contar, mas talvez se a gente for investigar mais na frente, a gente vai entender se já sabia ou não desse vírus antes aqui, né, entre nós. Sim, sim, agora mudando um pouco de tema, né? No carnaval, você falou da revolução que a Escola da Salgueiro trouxe. Como que essa revolução se expressa no carnaval nos dias atuais? Assim, relativizando um pouco a revolução, que eu falo que é Salgueiro, mas as outras escolas também, tá? Ah, Então, falar do negro explicitamente, né, eu acho que o Salgueiro tem a sua importância, lógico, mas outras escolas também participaram desse esforço. A Mangueira, a Portela, o Império Serrano, a Mocidade Independente, a Unidos de Lucas, enfim, cada uma com sua perspectiva narrativa, mas todas participando desse esforço, né? E o que resultou é, como eu falei para você um pouco antes, assim, hoje, né, atualmente, nos últimos 30, 40 anos, se você pesquisar os enredos, você vai ver que sempre vão ter 2, 3, 5, 10 enredos de viés afro-brasileiro, falando sobre a religiosidade, com expressões africanas, com, né, das diversas matrizes religiosas que vieram dessa matriz africana. Então, esse legado lá da década de 60, já nos anos 70, já se tornam meio que predominantes nas letras dos sambas, as expressões, né, africanas, afro-brasileiras, ligadas às religiosidades, sobretudo quando se falava da Bahia, né? E essa questão da representação dos orixás. Então, isso passa a ser recorrente nos desfiles, né? Então, essa semente foi plantada lá nos anos 60, dessa possibilidade narrativa de expressar, né, além da ideia do negro como escravo dentro do processo do Brasil colônia, do Brasil império, né? O orgulho da identidade afro-brasileira, negra, na cultura, na religião, no crescimento da arte, né? Enfim. Então, vejo esse legado. Hoje, não tem escolas de samba que quase todas passam por aí, né? Já fizeram enredos nesse sentido e sempre vão ter enredos que enaltecem a cultura negra do Brasil. eu não sei como que funciona, inclusive você pode explicar melhor do que eu, em relação à questão de jurado, porque toda quarta-feira de cinza tem os jurados dando nota para a escola de samba para ver quem vai vencer e quem perde, né? Você acha que os jurados levam muito em consideração essa questão que você coloca, né? A evolução das escolas de sambas, né? Que você trata no livro, leva muito em consideração. E queria também que você falasse como que é escolhidos os jurados das escolas de samba Tá. também. Tá. Começando pela segunda pergunta, os jurados eles fazem um curso, né? Então, a Liesa convida professores, pessoas ligadas à questão da música, escola de música, enfim, né, coreógrafos, e fazem um curso de capacitação para os quesitos que são julgados, né? Então, tem esse quadro, esse cadastro, né, de jurados que e geralmente alguns se repetem, né, por muitos anos, né? Então, esse é o corpo de jurados que a Liesa, e todos os presidentes têm que aprovar. Às vezes eles podem não
algum nome lá que, enfim, pode ser algum desafeto que não goste, né? Tica lá, ó, esse não, né? Enfim. Então tem essa aprovação de todos os presidentes para se chegar aos jurados, tá? O que o jurado deve levar em conta é a eficiência da realização do que está sendo pedido no seu quesito. Então, por exemplo, levar essa questão da africanidade, né, como julgamento no enredo, se o enredo for pertinente a isso também. Né? Se, né, não partir da premissa, toda a escola de samba, então, originou daí, então, portanto, ela tem que... Né? Porque ela já consegue, por exemplo, com a ala das baianas, marcar essa dimensão dessa negritude da escola. Né? Na bateria, e tem alguns lugares que são nevrálgicos assim, a comunidade, a presença da comunidade, o que garante ainda a escola, as escolas de samba, ter esse DNA, né, negro, né, comunitário, das diversas regiões que foram formadores das agremiações. Porque algumas escolas, quando você olha, você vê um perfil étnico mais claro, né, nas alas, enfim. Então, houve um tempo que isso ficou muito, muito evidente, né? De uns anos para cá que foi retomando a questão das alas das comunidades, alas de comunidade, que as escolas bancavam. Então, assim, o jurado ele tem que, né, se ele está julgando porta-bandeira e mestre-sala, independente se é a escola que ele gosta ou não, ele tem que ver se o mestre-sala defende a porta-bandeira, apresenta o pavilhão da escola. Né? Então, E aí é muito técnico. Por isso que nem sempre aquela que a gente fica arrebatado, às vezes vence o carnaval, porque são detalhes. Ela foi, né, muita emoção, que legal, mas falhou numa parte aqui, o samba não era... Então tem esse equilíbrio. Então tudo é muito equilibrado, né? E nem sempre os jurados são... um problema que eu vejo é que às vezes eles pesam muito nas escolas que não têm muita tradição. Dão uma nota baixa para aquelas escolas que não são tão famosas. E relevam muitos pecados de algumas escolas grandes, que quando pisam na bola, eles acabam fingindo que não viram. Então, às vezes, isso acontece, o que né, não é saudável. Né? Os jurados deveriam ser menos clubistas nesse momento, né? De julgar pelo nome, pelo tamanho da bandeira. Às vezes acaba acontecendo isso sim, Guilherme. Sim. Nos anos 60 foi a época da ditadura militar, né? Qual era a relação que a ditadura tinha com esse movimento que existiu dentro das escolas de samba? A ditadura, algumas escolas faziam enredos ligados à ditadura, como o caso mais famoso, né, da Beija-Flor, em 74, 75, vai falar do Mobral, do Fundo Rural, né, o Brasil do Grande Decênio, né, fazendo 10 anos, isso em 74, 10 anos da ditadura militar. Então ele faz um enredo. Né? É uma região em Nilópolis que era dominada politicamente pela Arena, pela família do Anísio Abraão Davi, que estava ligado à família Cecim, que, enfim, dominavam politicamente Nilópolis, e foi uma opção se aproximar dos militares, se aproximar do discurso desse ufanismo nacionalista que os militares também adotaram. Isso é interessante, isso eu trabalho nesse projeto que eu fiz do pós-doutorado, que eu estou esperando também, doido para lançar em livro, estou aguardando algumas respostas de editoras, que ser político não significa ser só de esquerda. Ser político não é ser só militante engajado nas causas populares. Ter uma atitude política também foi da Beija-Flor, que resolveu encampar o discurso da ditadura. Né? Então, assim, talvez tenha uma questão que os historiadores eles não devem ficar muito tirando as conclusões do leitor. O historiador está aqui para tentar revelar
com maior fidedignidade possível o que aconteceu. E o que aconteceu é que, em meados dos anos 60 e para o final da década, tinha essa questão. A ditadura era forte, tinha censura. Dialogar com o poder público federal, enfim, às vezes precisava conceder, como o Império Serrano teve que negociar no seu samba. Os Heróis da Liberdade teve que negociar, teve que mudar lá uma letra aqui, outra lá, porque era um momento de ditadura, era um momento de censura. Então, política também se faz, e aí a gente não pode condenar ninguém. Né? No caso, a Beija-Flor saiu de uma escola quase obscura e, de repente, já no ano de 76, vai se tornar campeã do carnaval e depois é uma das gigantes. Atualmente é a escola, tirando Mangueira e Portela, né? É a escola que tem mais títulos no carnaval carioca. Então, essa opção que ela fez lá atrás talvez tenha lhe dado musculatura para depois, né, se tornar, como eles falam, a deusa da passarela. Né? Então, aqui, eu acho que a gente não está em papel de ser julgador, né, de julgar comportamentos e atitudes. Acho que o historiador deve tentar reproduzir o que aconteceu a partir das pesquisas nos jornais, nos textos e da própria literatura ali do calor da hora, né, das críticas dos jornalistas que fizeram os desfiles. Então, esse é o meu caminho, né, e é o que eu tenho procurado fazer. Então, tinha ditadura, tinha os militares, sim, e as escolas procuravam não ser tão diretas em suas críticas. Isso começa no finalzinho, mais 1980. Ali tem uma escola que bota uma alegoria falando de anistia, a Vila Isabel, com a poesia do Drummond, Sonho de um Sonho, vai metaforicamente falar da prisão, da liberdade, da censura, clausura, enfim, começa ali timidamente. E depois, quanto mais vai democratizando o processo, mais as escolas vão se sentindo à vontade de pedir direta já, por exemplo, como fez a Caprichosos, né, em 85, enfim, e outros movimentos ligados sintonizados com a questão política e econômica do país. Mas não houve nenhum caso específico de enfrentamento de qualquer uma escola com a ditadura que ficou conhecido? Olha, o Fernando Pamplona falava isso, que em 67 o Salgueiro fez Heróis da Liberdade, né, a história da liberdade no Brasil. E ele, né, conversando, né, na entrevista, ele disse que teve um enfrentamento, que o Haroldo Costa disse no livro que várias vezes a luz da quadra lá no Morro do Salgueiro foi tirada, né? E que poderia ser uma represália dos militares. E o Pamplona falou sobre isso, que de vez em quando alguns militares circulavam lá no ensaio, até que um perguntou, né, mas que liberdade é essa que vocês estão contando? Então quer dizer que não tem liberdade? E que o Pamplona, né, no jeito, né, acariocado, ele não era carioca, mas enfim, se tornou talvez, né, que ele teria falado, não, a gente só conta a história até o Getúlio Vargas. Ou seja, aquele momento ali da ditadura ficava de fora porque é melhor não comentar. Né? Então, assim, e que o militar teria instigado. E aí, mas você não acha que tem liberdade agora? Não, e aí Pamplona desconversou. Né? Então, e também encontraram vários croquis de desenhos de fantasias. Tem lá no Arquivo Nacional, abriram uma pasta que é do DOPS, né, do Serviço de Censura, em relação ao carnaval. Então, tem algumas fantasias de escolas de samba, porque todos tinham que apresentar, antes de qualquer desfile, fazer lá os desenhos e levar para a censura para ver se era aprovado. Então, teve sim, esse caso talvez seja mais famoso do Império Serrano, ter que trocar parte da letra do samba de 69, porque dava uma ideia de que estava
né, ferindo ou indo contra os militares ou criticando os militares. Então, as escolas tiveram um certo cuidado, algumas até, por exemplo, a Mangueira fez um enredo lá sobre a aviação, a aeronáutica. Então, de vez em quando podia, dava uma puxadinha de saco, digamos assim, né? Porque não era um bom negócio. Aliás, as escolas percebiam que não era bom negócio bater de frente com nenhum governo. Essa história, sabe, Guilherme, de que a cultura sempre foi resistente, isso precisa ser melhor estudado, né? Tem um historiador francês chamado Pierre Laborie que estuda essa questão sobre o período lá da República de Vichy, na França, que tem-se esse mito de que os franceses foram sempre resistentes ao nazismo e que, se investigar mais essa história a fundo, aqueles moradores daquela região apoiaram os nazistas, sim, porque era o que tinha para o momento, entendeu? Ou procuravam ficar numa neutralidade, né? Então, a gente também cria um pouco esse mito de que a arte sempre foi contestadora, sempre foi. Nem todos. Então, se pensar, todas as escolas foram contestadoras? Não, nem todas. E isso é um pecado? Não. Enfim, cada um escolhe o seu caminho, né? Por mais que eu me simpatize pelo movimento de esquerda, pelas reivindicações populares, né? Eu não posso atirar pedra na escola que opta em fazer um enredo sobre o Vargas, como fizeram várias vezes, né? Durante o governo do Vargas ou até depois, né? Então, cada um tem as suas escolhas, né? E cada escolha tem uma intencionalidade, que é política. Ou de direita, ou de esquerda, ou de neutralidade, mas sempre vai ser um posicionamento político. Sim, agora mudando um pouco de assunto, você trata também no seu trabalho, né? A questão da Isabel Valência, Isabel de Valência, corrija se eu citei o nome errado. Como que hoje você vê o papel da mulher nas escolas de samba? A Isabel Valença foi uma grande destaque, né? E também era mulher do presidente do Salgueiro na época, o Osmar Valença, que fazia parte da contravenção, né, do jogo do bicho. E até o Pamplona também levantou essa questão de que, no fundo, quem era a cabeça do movimento era ela e não ele. Mas, enfim, cada um com seu cada um, né? Mas representava essa questão do lugar da mulher, empoderada mesmo, né? Como tiveram outras, como a Paula do Salgueiro, né? E nas escolas de uma maneira geral, a Mercedes Batista, que era uma grande coreógrafa. Então, o lugar da mulher era, né, da baiana, né, dessa matriarca, né, dessa geradora das comunidades e do próprio samba, né, que a gente acredita que surgiu em torno ali do terreiro de Tia Seata, né? Então, lembrava essa ancestralidade. Então, tinha um espaço de respeitabilidade. O que a gente percebe hoje tem vários segmentos, a gente tem ainda, né, na figura das velhas guardas, da ala das baianas, esse respeito pelo espaço da mulher, né? Mas a gente também tem a mulher muito sexualizada, fetichizada na figura da rainha de bateria, na madrinha de bateria, que é uma invenção que foi surgindo ali nos anos 80, né? Com a Monique Evans, e depois ficou famoso com a Luma de Oliveira, Luísa Brunet, né? Então, em alguns momentos, tem essa fetichização, né? O que eu não sei se colabora para esse empoderamento da mulher também no espaço da escola. Poucas foram, até hoje, né, presidentes, né, da agremiação. Ainda tem muito preconceito com compositoras mulheres. No caso da Mangueira, que eu falei desse samba, até campeão de 2019, a Manu da Cuíca, ela era uma das autoras e esposa do Luiz Carlos Máximo, e o nome dela não aparece
no Samba Campeão. E a gente só foi saber que ela era uma das autoras depois. Então, um samba que era contestador, que falava dessa história, né, que precisa ser recontada. Uma mulher é autora e ela mesmo. Né? Então, é preciso avançar nesse sentido, ter mais representatividade, mais mulheres, né, carnavalescas. Atualmente no Rio de Janeiro, poucas são as mulheres carnavalescas. Né? No universo de 12 escolas, tem duas, que eu estou me lembrando aqui. A Rosa Magalhães e a Márcia Lage, esposa do Renato Lage. Então, assim, também é pouco espaço para que as mulheres se manifestem e falem. Sim, você faz uma pesquisa, você fala também dos jornalistas que cobriram os carnavais daquela época, né? Eu queria que você comparasse como que o carnaval é tratado naquela época e como que o carnaval é tratado hoje, principalmente os desfiles de escola de samba. Naquele momento ali, nos anos 60, tinha uma discussão muito grande do que era tradição e modernidade. E as escolas de samba muitas vezes eram acusadas de estarem ferindo a tradição, sobretudo com essa questão da chegada da classe média, desse embranquecimento das escolas, do crescimento do espetáculo, o que o Joãozinho 30 vai materializar já nos anos 70, a verticalização das alegorias. Né? Então, os jornalistas batiam muito nessa questão. O que percebiam de modernidade, criticaram, por exemplo, é interessante como as coisas vão mudando. Né? Hoje, quando a crônica fala sobre a ala do minueto do Salgueiro, no desfile da Chica da Silva, quase sempre, a maioria das vezes, fala de forma elogiosa, que foi uma inovação, que foi incrível, foi fantástico. Os jornais, os jornalistas daquela época, a maioria criticaram, meteram o sarrafo, porque para eles era colocar um outro ritmo, a polca, né? Não a polca, não, um minueto mesmo, né? Uma dança dos salões de Luís, né? 16, né? No contexto do Carnaval Carioca, não combinava com o ritmo da festa. Então, lá nos anos 60, a percepção é de que não era uma revolução. Para eles era até, né, uma bola fora, digamos assim, era uma involução, tava deturpando o que era a escola de samba. Essa questão, né, hoje já pouco se discute isso, mas vira e mexe vem alguém lembrando, porque pela tradição da escola, as baianas não podem mexer nas baianas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas hoje, bem menos esse discurso, porque já entenderam que se a escola de samba existe nos dias de hoje, é porque ela conseguiu dosar tradição e essa adequação às novidades do tempo. Porque senão a escola de samba teria desaparecido, como desapareceram os ranchos, as grandes sociedades. Né? Então, ela foi se apropriando dos elementos dessas manifestações e foi se adaptando ao tempo. E, com certeza, ainda tem muita história para contar aí para frente, né, das escolas de samba do Rio e do Brasil inteiro. Nos anos 60, né, queria que você falasse, não somente para mim, mas para quem nos assistir, né, um pouco do cenário do negro naquele período e que se isso torna esse pioneirismo que você trata no livro algo mais especial. Assim, a percepção que eu tenho, e até lendo algumas reportagens do jornal, acompanhando, né? Porque eu não fiz a pesquisa só focado na questão do carnaval. Eu abria 15 dias antes, 15 dias depois do carnaval, para ver o que estava sendo falado. E garimpei umas matérias bem interessantes no Jornal do Brasil, uma delas discutindo essa questão da condição do negro na sociedade carioca brasileira. E falando da dificuldade, por exemplo, de serem aprovados nos concursos militares
de passar da patente de sargento. Então, os negros sentiam, de fato, na pele, a dificuldade de ascensão social. Então, o preconceito, o racismo, né? Esse preconceito racial no Brasil, por muito tempo ficou amortecido naquela ideia de uma democracia racial, e o carnaval, às vezes, meio que encobria um pouco essa ideia. Ah, é uma festa onde todos se encontram. Tá, mas e depois da festa? Na ordem, né, natural dessa sociedade, ainda continua sendo excludente. E eu acredito que, infelizmente, nem tudo foi resolvido. Ainda temos muita segregação, preconceito. Ainda, né, o que o professor Silvio de Almeida levanta como a ideia do racismo estrutural, eu acho que de fato, é visível. Se você levanta qual é a etnia predominante da população carcerária no Brasil, quem mais tem sido alvo dos homicídios, né, nas atuações, né, nos conflitos aí com a polícia militar. Então, você vai vendo que parece que é um quadro permanente de tensão e que coloca o jovem negro dos subúrbios, né, com pouca escolaridade, como esse inimigo público número um. Né? Então, assim, esse empoderamento que deve ser gerado a partir da cultura, do esporte, mas da educação, da política. A gente teve um ministro do STF que chegou à presidência, Joaquim Barbosa. Quando teremos outro? Pensando assim em termos, né? O caso Decotelli, que ficou um dia e meio como futuro ministro da Educação. Mas ele falsificou lá o diploma. Tá. E o ministro do STF que assumiu agora também teve uma inconsistência em relação ao seu currículo. 2 pesos, 2 medidas? Ou isso não é para ser colocado como uma pauta de uma discussão racista, né? Então, nos anos 60 era forte, mas tinha uma questão, parecia que o conservadorismo era maior. E a própria ditadura trabalhava com a ideia de que não existia preconceito no Brasil. Pegou uma deturpação do Gilberto Freire, né? E levantou a ideia da democracia racial para dizer, aqui não temos esse problema. E aí jogou para debaixo do tapete essa questão dos espaços. Por isso que eu, particularmente, sou favorável às cotas raciais, além das cotas sociais, porque enquanto a gente não tiver mais médicos, engenheiros, arquitetos, dentistas negros, e naturalizar isso, mais advogados, mais juízes, a gente precisa ter isso naturalizado numa população onde metade é negra. É negra, né? É mestiça, é essa multiculturalidade que nós somos. Então, enquanto a gente não tiver isso naturalizado, mais prefeitos, quantos prefeitos negros elegemos agora? Elegemos? Quantos vereadores? Né? Então, essa representatividade parece que tem espaços demarcados para. Você entra num hospital, geralmente você é atendido por um médico branco, mas talvez a atendente pode ser negra, né? Talvez com mais os enfermeiros sejam negros, brancos, mas quase sempre os faxineiros são negros. Então parece o quê? Existe lugar para a etnia? Né? Então, nos anos 60 já estão discutindo isso também, e os movimentos negros retomam, mais para o início dos anos. Opa, deu. Já está sinalizando aí que estamos acabando? Não. Deu uma queda. Mas pode continuar. Quando a conversa T2, o Zoom libera. Tá. Mas entende? Assim, então, nesse sentido, ali, né, a ditadura diminuía muito o poder de reivindicação das pessoas, né? E os movimentos negros foram perseguidos, porque qualquer grupo que viesse com outro discurso que não era de interesse da ditadura era combatido, né?
Então, vejo que esse quadro tem melhorado, mas nesses últimos momentos agora parece que a tendência é voltar, né, ao discurso lá dos anos 60 e dizer que é tudo mimimi. Não é mimimi. No Brasil, o racismo existe sim e faz parte, é algo que está estrutural na sociedade. Então, ou a gente combate isso criando oportunidades, uma educação de qualidade, inserção, inclusão, cotas, ou então a gente vai sempre viver sobre essa tensão. Sim. Muitos dos enredos que você coloca, né? Você fala da questão negra. Esses enredos poderiam ser utilizados como fonte de estudo antropológico para poder estudar a sociedade brasileira, as relações da sociedade brasileira? Sim, é o caminho que eu tenho feito, não pelo viés da antropologia, mas pelo viés da história, né? O que até custou um pouco conseguir entrar no mestrado, enfim. Um pouco dessa dificuldade, talvez, da academia de perceber que carnaval, né, as escolas de samba são objetos de pesquisa muito interessantes, porque, a princípio, os antropólogos e depois os sociólogos se apropriaram desse universo de investigação. E a história foi um pouco mais refratária, né? Então, que bom que nesse período que eu comecei a produzir também, outros já estavam produzindo. Tem um texto da Raquel Sorré que fala um pouco de carnaval, cita a Portela, e depois outros colegas, e cada congresso que a gente vai, mais historiadores estão falando sobre escolas de samba. Então, que bom que furamos a bolha. Então, agora, né, a história deve entender que, né, não só a antropologia, mas a história pode e deve se apropriar, porque a essência de uma escola de samba em desfile é a história. Não existe enredo sem diálogo com a história. Entendeu? Assim, então, é matéria para a gente, né, tá sempre estudando. Guilherme, falar história, daqui a pouco eu tenho que dar aula, né? Já volto para a aula. Então para encerrar, fala uma escola de samba, né, um enredo e desfile daquela época que foi mais marcante. Olha, dentro de todos esses, né, eu acredito assim, que o Chica da Silva teve um impacto muito forte, né? Porque, de fato, falava de uma mulher escrava, né, portanto negra, que ascende a situação de ser uma espécie, quase uma princesa naquela região, por conta de ter se tornado a principal amante do João Fernandes de Oliveira, né? Então, conta uma história que era completamente desconhecida, né? E de um empoderamento, por isso do que eu falei da Isabel Valença, dela ter encarnado a Chica da Silva ali, e também ser uma mulher forte, né? Que também, né, mandava, né, como diz o Pamplona, ela que mandava no bicho ali, né, no jogo do bicho ali nas bancas do marido, né? Então, assim, é essa personagem que traz um pouco dessa ideia de que tem protagonismo, tem espaço para protagonismo dos negros, das mulheres, dos negros, dessa identidade afro-brasileira. Então, vários são interessantes, mas esse eu acho que chama atenção pelo simbolismo de encarnar, né, uma personagem que teve tanta força e foi completamente contra toda a sociedade, se tornou a dama do lugar. Óbvio que quando o contratador foi embora, ela caiu na desgraça, porque, né, a ousadia que ela teve, né, de se tornar, de mandar construir um lago para poder passear de liteira, fazer uma embarcação. Então, assim, ela foi muito ousada e depois pagou esse preço, porque acabou meio que voltando à pobreza, à miséria, quase à miséria, né? Porque a sociedade não esquece. E o preconceito, ele continua sendo marca e cruel. Mas foi um jeito de dizer, olha, tem saída sim, é possível, e acho que a gente precisa mirar em exemplos protagonistas.
Eu acho que talvez o recado tenha sido muito interessante ali. Então, professor, estamos aqui encerrando mais uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Quero profundamente agradecer a sua participação por ter aceitado o convite. Foi literalmente uma aula, né? Quero fazer pode fazer as considerações finais. Ok, te agradecer aí, Guilherme, o convite que você fez, tá? Falar que, então, o livro, eu tenho o canal lá no YouTube, o canal do Guaral, né? E no dia 28 de novembro eu vou estar sorteando 2 exemplares desse livro. Então, se as pessoas que assistiram aqui a entrevista quiserem participar, vão lá no canal do Guaral, assiste o especial que eu fiz sobre a produção desse livro, coloca lá nos comentários, quero participar da promoção, e aí vai participar da promoção e assistir os vídeos que eu tenho proposto lá como reflexões da política, da vida cultural, enfim, tenho feito esse movimento. Então, muito obrigado pelo convite e fique sempre também convidado a partilhar lá do material que a gente está postando no canal do Guaral lá no YouTube. Tá Sim, bom? eu quero agradecer e lembrar para se inscrever no canal do Mesa de Debates, curtir o vídeo, curtir a página do Facebook, também curtir a página se inscrever no seu canal, no canal do Coral, curtir os vídeos para poder estar bastante alcance, para poder fazer esse tipo de trabalho que a gente faz chegar em mais pessoas, né? Então é isso, quero mais uma vez agradecer. E estamos aqui chegando para mais um fim de uma entrevista. Até a próxima.